a polícia concluiu o inquérito da morte de uma jovem de 22 anos que aconteceu em setembro, aqui em Belo Horizonte, né? 3 homens, entre eles um namorado da vítima, são apontados como responsáveis pelo assassinato e tentativa de ocultação de cadáver. Isadora chegou a ser torturada e teve partes do corpo aí cortadas com um serrote. A PM descobriu que o crime, depois que os vizinhos reclamaram, descobriram um crime depois que os vizinhos reclamaram de um forte cheiro que vinha dos fundos de uma casa. Vamos a mais detalhes na reportagem do Gabriel Rodrigues. A festa que terminou em morte aconteceu nesta casa, no bairro Copacabana, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os fatos ocorreram no dia 7 de setembro desse ano. Essa moça de 22 anos, Isadora, ela tinha um relacionamento há cerca de 4 meses com esse homem de 37 anos. Ela foi até um local onde estaria ocorrendo uma resenha. Ele estava fazendo uma confraternização com mais 3 amigos. Nessa noite, quando ela chegou ao local, ela foi confrontada por esse namorado de que ela poderia estar traindo ele. Ela recebeu ligações, ele demandou que ela desbloqueasse o celular. Ela chegou a desbloquear o celular, porém essa discussão foi cada vez mais se intensificando e um amigo que estava presente nessa resenha tomou as dores do namorado e disse assim, não, ela está te fazendo de palhaço, ela realmente pode estar te traindo sim. E ele deu início às agressões mais intensas contra ela e levou ela para o banheiro e se valeu de um serrote que estava completamente sem afiação, não estava nem um pouco afiado e ela foi várias vezes serrada, inclusive na região do pescoço, em várias partes do seu corpo, até que ela desfaleceu. Posteriormente, esse homicídio dela, esse namorado, bem como 2 amigos, tentaram ocultar o corpo dela. Ainda segundo a delegada responsável pelas investigações, um terceiro envolvido teria participado da tentativa de ocultação do corpo de Isadora Maria Pereira, de 22 anos. O terceiro indivíduo envolvido nesse caso participou dessa festa, porém ele percebeu em determinado momento da madrugada que essas discussões com a Isadora se intensificaram muito. Ele chegou a aconselhar a Isadora a sair do ambiente, porque ele percebeu que aqueles ciúmes do namorado estavam alterando muito e que aquilo poderia desencadear algo mais sério. Então, ele chegou a dormir no local em razão de uso de maconha e quando ele acordou, ele decidiu sair do local. Realmente ele é visto através das câmeras de segurança saindo do local muito antes, algumas horas antes de ela ser realmente assassinada. E ele não retornou, ele retornou ao local posteriormente, chamado pelo dono da casa, o dono da casa dizendo que precisava da ajuda dele. E ele, então, retornou, tomou conhecimento que ela havia sido assassinada e auxiliou ele a ocultar esse corpo. Ainda segundo a polícia, a festa em que a vítima e os autores participaram teve início no dia 6 de setembro, sexta-feira, véspera de feriado. Isadora teria sido morta na manhã seguinte e o corpo encontrado apenas no domingo, depois que o namorado foi até a casa da família dela para tentar despistar. Ele tentou dissimular, ele tentou se mostrar para a família dizendo que não tinha nada a ver com o homicídio dela, dizendo que não havia desde sexta-feira. Porém, essa suposta tentativa de álibi dele foi facilmente quebrada porque a própria vítima fatal chegou a enviar uma mensagem dizendo que estava na companhia desse namorado. Quando a família questionou ele ficou extremamente nervoso e, a partir desse momento, ele foi entrevistado e conseguimos colher informações sobre os fatos. Ele imputou todos os fatos referentes ao homicídio a esse amigo. A polícia chegou até a casa após uma denúncia anônima. A informação era de que a vizinhança estava sentindo um odor muito forte exalando de lá. Quando chegaram ao local, os militares perceberam pela grade do portão esta lona preta, cobrindo alguma coisa na parte de trás do imóvel e chamaram pelo morador. Eles foram atendidos pelo dono da casa, Carlos Antônio Ligeiro, de 53 anos, que confirmou que havia uma jovem morta no quintal. Considerado um bom vizinho, não tinha nenhum antecedente criminal,
Porém, as notícias que temos é que ele perdeu a mãe, divorciou, e a partir desses fatos ele se tornou uma pessoa mais amargurada e começou a se envolver com pessoas de má índole. Então, esses hábitos de receber pessoas de má índole, assim como o namorado da Isadora tinha passagens por tráfico de drogas, e começou a se envolver realmente, começou a ir na direção desses amigos com quem ele começou a frequentar. Ele é apontado como o principal autor das agressões que terminaram na morte da jovem. Levaram ela para o banheiro, o namorado dela agrediu ela muito fisicamente na cozinha, onde eles tiveram essa discussão, onde ela desbloqueou o celular. Posteriormente, esse amigo levou ela até o banheiro da casa. Posteriormente, tanto o namorado quanto esse amigo dono da casa levaram ela até o quintal. Eles tentaram enterrar ela no quintal sem sucesso, encobriram ela com uma lona. Ainda segundo a polícia, eles teriam tentado se livrar do corpo. E passaram a fazer contato com outras pessoas, por exemplo, conhecidos que tinham carroça, para tentar tirar o corpo dela dali, e dali a gente não sabia qual era a intenção, onde eles iriam desovar esse corpo. Os 3 envolvidos agora estão presos. Tanto o namorado da Isadora quanto o dono, o proprietário da casa, local dos fatos, estão respondendo pelo homicídio triplamente qualificado. E o terceiro amigo que participou desses fatos, o envolvido, ele está respondendo por ocultação de cadáver. Os 3 se encontram presos até esse momento. Eles foram presos em flagrante e, posteriormente, a prisão em flagrante deles foi convertida em prisão preventiva.